Investigar fenômenos paranormais, a primeira coisa a fazer é descartar exatamente os fenômenos normais. Ai, para que é aqui! Em Assombrosas, filme espanhol da Netflix, 3 mulheres de meia idade formam um famoso grupo investigativo de eventos paranormais e são postas à prova quando o seu líder, o padre Pilon, sofre um estranho acidente. E embora a proposta central do filme aqui seja de ser um filme de terror, sim, na classificação dele ele é um filme de terror, existem tantos outros elementos de drama e de comédia que em muitos momentos você pode inclusive se esquecer do tipo de filme que está assistindo. Quando nos mudamos, começamos a escutar barulhos estranhos. Tudo tem uma explicação. Na trama central do filme, as 3 protagonistas topam uma missão investigativa para explicar o caso de uma loja de antiguidades que está marcada por eventos incomuns. Elas são contratadas pelo casal de donos da loja, que esboçam uma mistura de medo e ao mesmo tempo admiração pelo sobrenatural, e certamente por isso eles acabam contratando o serviço daquele grupo investigativo. Um primeiro ponto de destaque para o filme eu diria que é permitir a existência do contraponto entre a credulidade no sobrenatural, ao mesmo tempo do ponto de vista mais racional sobre os possíveis fenômenos apresentados, observados. Eu diria que isso é interessante porque existem personagens na trama que fazem justamente este balanço, né, este contraponto. Um personagem específico que vai tentando mostrar e encontrar evidências físicas, reais, que possam explicar aquilo que está sendo observado. Assim, logo que nós entramos no processo investigativo, junto com as personagens, primeiro nós precisamos descartar todas as explicações lógicas possíveis para cada caso. Isto gera uma dinâmica interessante, como eu disse agora há pouco para vocês, na primeira metade do filme, pelo menos. O que acontece aqui não é normal. Não se preocupem, nós vamos descobrir o que está acontecendo. Ainda nessa primeira parte, eu quero destacar o uso inteligente dos recursos de câmera, de iluminação, maquiagem, recursos outros, né? Usados para gerar o terror necessário. Eu gostei bastante do filme não ficar se apoiando unicamente sobre as muletas, digamos assim, do jump scare, que é aquele susto de supetão, né? Que a assombração, o vulto, o monstro aparece de uma vez na tela e acaba causando um susto em quem assiste, nos personagens, enfim. Esse é um recurso válido também, mas que quando é utilizado em demasia acaba supersaturando e tornando cansativo o filme. Isso não acontece aqui. E isso é um grande ponto positivo da direção desse filme, da produção desse filme, porque eles exploraram outras formas de fazer terror, que não unicamente esse terror mais simples, mais fácil. Também não apelaram muito para o uso de computação gráfica, esse tipo de efeito especial computadorizado, e isso também traz e adiciona um charme a mais dentro desse filme. Eu posso afirmar, inclusive, que nessa primeira parte do filme existe até mesmo um quê de terror psicológico, embora não muito bem desenvolvido. Assim, existe uma tensão, suspense e ainda assim um olhar curioso sobre o caso nessa primeira parte. Façam isso parar, por favor. Fui eu. Isso não é coisa dos vivos. Eu também achei interessante que entre as 2 metades principais do filme, a direção inclui uma sequência mais intimista com as 3 protagonistas, inclusive fora do cenário investigativo, o que nos permite entender um pouco melhor o drama particular de cada uma dessas personagens. Em particular, também achei isso interessante porque o filme ele é curto, ele é rápido e nós acabamos não tendo muito espaço, muito tempo de tela para o desenvolvimento das personagens. Então, acaba que qualquer migalha de desenvolvimento já nos ajuda a entender melhor a história e os personagens. E eu não falo isso simplesmente porque eu quero justificar o filme, mas sim porque as atrizes que nós encontramos neste filme, as 3 protagonistas, elas são incríveis, elas são envolventes, elas possuem uma presença marcante e elas conseguem prender não só a nossa atenção, mas também nos fazer ter interesse em saber mais sobre elas. E então esse enxerto no meio do filme ele traz um sabor a mais à história. Embora eu precise falar para vocês que tudo isso acaba acontecendo pouco demais, é pouco desenvolvido
E você fica assim com vontade de entender melhor, de conhecer melhor cada uma delas, de saber mais sobre as suas histórias de vida, como elas começaram nesse processo investigativo, de onde vem, para onde vai, isso tudo fica interrogado. A segunda metade do filme apresenta uma mudança na abordagem do sobrenatural, uma mudança grande, né, significativa, e acaba abraçando de vez a sua existência, né, a existência do sobrenatural e suas soluções para esse tipo de roteiro, o que marcadamente não é nem bom nem ruim, apenas mediano, desenvolvido mais ou menos, porém sim é bem executado, apesar, é claro, de uma ou outra cena de ação, luta corporal, que eu acabei achando forçado e incoerente com os personagens. Engraçado que eu estava lembrando aqui que o final do filme foi mais ou menos o que eu esperava que fosse quando eu comecei a assistir o filme. Quando eu comecei a assisti-lo despretensiosamente. Porém, eu confesso que lá pela metade do filme o roteiro ele conseguira me surpreender um pouco e eu já imaginava um outro rumo para aquela história que na verdade tinha me enganado, né? Mostrava-se realmente aquilo que eu já previa lá no comecinho. E isso não deixa de ser um aspecto interessante também no filme. Você começa, acredita que vai ser uma coisa, ele muda de perspectiva e talvez você também que está assistindo mude o seu olhar sobre a história, mas lá no final ele se revela ser exatamente aquilo que ele já havia se mostrado lá no comecinho. E essa é uma dinâmica interessante também. Não tem sido muito comum de eu ver no cinema e é um filme de menor orçamento, parece aqueles filmes feitos direto para televisão, mas que me surpreendeu de uma forma bem positiva. A gente não precisa dessas máquinas para saber que tem coisa aqui. Como eu falei no começo desse vídeo aqui, a comédia é sim um elemento marcante do filme. E embora ela não apareça em sua classificação oficial, né, ele não é rotulado como uma comédia, mas sim como um filme de terror, é impossível que você não venha a sorrir, né, com a sua presença. E é uma comédia leve, mais assertiva, às vezes ela consegue ser mais incisiva. Eu diria que ela tem um papel importante na história porque ela suaviza o tempo inteiro o peso daquele terror presente. Como eu disse, isso é tão marcante, tão envolvente, que em muitos momentos você pode inclusive esquecer que aquele é um filme de terror mesmo. Por fim, o filme procura vender-se como algo inspirado em uma história real. E aqui o grandiosíssimo poder das palavras, que podem querer dizer tudo, inclusive nada, faz-se muito presente. Porque, de fato, a história é inspirada na existência de uma equipe de parapsicólogos espanhóis que existe de verdade, né, que investigam fenômenos estranhos e que possui inclusive site, até mesmo um perfil fácil de encontrar no Instagram, que é o grupo Hepta de Investigação Paranormal. Porém, a história usada como inspiração para o filme traz apenas elementos iniciais e superficiais, bem superficiais, daquilo que realmente aconteceu, afinal, no caso real. No caso real, inclusive, não houve nada daquilo de possessão ou de desdobramentos mostrados no filme, é importante destacar isso. Ainda assim, as fontes que eu pesquisei para a elaboração desse pequeno trecho aqui no vídeo afirmam ter se tratado de um caso muito famoso para sua época no país, na Espanha, e que isso marcou a população e por isso é tão lembrado. E de repente esse filme acabe conversando mais com o povo espanhol que vai ter essas recordações, essas lembranças, não é? Mas só para dizer para vocês que, embora o grupo exista de verdade, o grupo de investigação, e embora exista um caso real em que ele foi inspirado, não foram aqueles os desdobramentos, né? Não foi o que foi observado no filme que aconteceu na vida real. E é importante que isso seja dito, e o filme não diz isso para as pessoas, mas ainda assim é um filme bom e que vale a pena ser conferido. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês. Deixo aqui em aberto o espaço dos comentários para aqueles que quiserem partilhar seu ponto de vista, né? Comentarem sobre como foi a sua experiência com esse filme, se você chegou a assisti-lo. Ele entrou agora esse mês de abril na plataforma da Netflix, tá bem recente, espero que tenha aparecido já aí para vocês. E nos vemos muito em breve, fiquem todos bem. Tchau!